Então, ponto de partida é digamos assim, a situação em que o Kant está colocado. É, por um lado, a linha humeana de que todo conhecimento é sensível. Então, aqui você tem um gato. Então, esse gato emite o quê? Esse gato emite o quê? Dados, informações. Certo? Esse gato, portanto, corresponde ao mundo sensível. Perfeito? E essas informações atingem o quê? Os sentidos do Kant. Aqui continua com o seu rabinho de cavalo do Varela. A sua peruca. Pronto. Como é que é? Você desenha muito bem. Obrigado. E aqui dentro forma-se o quê? O quê? A imagem do gato. Uma inteléquia, ou ideia, ou uma ideia perfeita do gato. O gato. Ok. E agora? Então isso aqui é o que poderíamos chamar o mundo inteligível. Que curiosamente, né, o gato inteligível é perfeito e por ele você julga os gatos reais, certo? Este gato aqui é sarnento, este outro está gordo demais, esse outro está magrelo, esse outro é pulguento, esse outro é etc, etc, etc. Ou seja, você tem, de certa forma, uma inteléquia perfeita, uma imagem inteligível do gato pela qual você julga todas as outras. Correto? O Hume entendia simplesmente o seguinte, que com as partículas, digamos assim, sensíveis que o gato emitia, cores, sombras, fragmentos de movimento, cheiros, etc. e tal, você compunha uma imagem. Mas que essa imagem não correspondia realmente a... Não? Então, a grande pergunta é, como é possível que você julgue, como é possível que esse gato se relacione com este gato? Desde o Descartes ficou impossível de relacionar as duas coisas, né? Pois o Descartes você parte deste gato e aí como é que se explica a existência deste? Então, para o Descartes você tem que recorrer a Deus para explicar a existência tal, né? Spinoza tinha dito não, esse aqui é simultâneo com este. Então você tem que ter uma divindade, você tem que ter acima do mundo inteligível e acima do mundo sensível, você tem o próprio Deus que simultaneamente informa isto e isto. Faz uma espécie de criação permanente simultânea dos dois. Certo? Que
Depois tem a variante leibniziana, que é a segunda fonte do Kant, que é o ocasionalismo, isto é, Deus age aqui fora e ao mesmo tempo age ali dentro. Né? Então essa é a posição inicial do Kant, quer dizer que no fundo você tem um mundo, que você tem uma espécie de mundo das ideias, platônico, aqui. Então, na verdade, o verdadeiro mundo inteligível está aqui e a gente tem acesso a ele aqui e aqui. Posição inicial. Mas há um inconveniente grave, que é qual? Vai, coragem. Sei que depois de uma feijoada é difícil raciocinar, mas tá. A redução da existência, essa é a realidade. A redução da cognição e a coisa em si. A redução da cognição à coisa em si? Sim, é a redução do mundo inteligível e o mundo real, fático. Mas a redução como? Eu estou falando que na mesma natureza tem um grau muito intenso. Então, você coloca as duas coisas no mesmo plano, primeiro. Né? Agora, por outro lado, quer dizer, por que cargas d'água e como é que eu sei que isso aqui corresponde de fato a isso aqui? Sim, se tornaria um indiscernível, porque esse sentido da redução tenderia a uma indiscernibilidade. Então, ou são, as duas coisas são uma só. Aí estamos no panteísmo de Spinoza. Né? Ou que vincular entre as duas. Que garantia eu tenho que isso aqui de fato me leva a isso e que isso está por trás disso? Está falando do Spinoza ou do Hegel? Estou falando do começo do Kant. Kant pré-crítica. Né? Que é o problema como a coisa se põe para ele. Só os sentidos. Mas quer dizer, e que garantia que o que os sentidos me apresentam de fato tem algo a ver com o inteligível? Exatamente. Mas somente a experiência. Todas as vezes que olhar para o gato, não ver a boca dele gato. Só um fenômeno. Então, isso aqui é um postulado. Nada me garante isso aqui. Sim, exatamente. Metafísico. Né? Metafísico, tal como Kant chama metafísico. Sim. Tá? Para os tomistas e aristotélicos é o seguinte: não há essa conexão, e a conexão se dá através do imperfeito. Né? A conexão se dá. O mundo inteligível é a sabedoria divina que molda o mundo sensível e o mundo sensível, através da fragmentação e do caos do mundo dos sentidos, me transmite, sim senhor, a realidade inteligível que foi colocada por Deus nesse mundo sensível. Tá? Então, essa é a solução tomista. Foi ordenado também, né? Como? Foi ordenado por Deus. Na verdade, a mensagem é justamente o mundo inteligível divino, a sabedoria divina ordena o mundo sensível e através disso perceba a ordem. Os sentidos não são a ordem, mas seja como for, o retrato, mesmo fragmentário, parcial e imperfeito que a realidade me dá, eu consigo perceber ainda a ordem que está por trás dessa realidade. Essa é a solução tomista. A solução kantiana vai ser a seguinte. Eu atribuo a ordem ao mundo. Como é que é? Sou eu que atribuo a ordem ao mundo sensível. O mundo sensível não tem ordem nenhuma. Pega o mundo inteligível e coloca aqui dentro. Projeto de comunicação. Há controvérsia, né?
do mundo sensível aquilo que nós mesmos colocamos no mundo sensível. Né? Isso significa o seguinte, que quem ordena isso aqui, né, esse conjunto de sensações do mundo sensível, sou eu. Eu, a partir do meu mundo sensível, organizo esse troço aqui. Quer dizer, no fundo, primeiro eu tenho um gato perfeito e depois eu pego um monte de sensações e organizo-as como um gato perfeito. O Santinho não está gostando, mas depois você briga, tá? Fique à vontade. Sou moderador, ele não vai falar nada. Como é que é? Sou moderador, eu não vou deixar ele falar lá. Tá. Então, antes de esteja imaginar... nessa sala. Como é que é? Não há nenhuma prova de que o Santini esteja nessa sala. Não, o Santini é um fruto do nosso mundo inteligível. Nós ordenamos uma série de pontos assim aparentes, dá para fingir que é. Vocês criaram um criptocurrency. É uma assim que a gente projetou aqui na sala. Quer dizer, o que o Kant está tentando fazer com isso? Né? O seguinte, por um lado, para ele o padrão ou modelo de ciência é ainda a física newtoniana. E a física newtoniana aparentemente forneceu o excelente, maravilhoso e sensacional modelo para funcionar, com o mundo sensível. O mundo sensível é newtoniano. Eu tenho um tratamento matemático que me ordena as diversas sensações, né? E com isso me permite funcionar de maneira prática, eficaz com o mundo sensível. Né? Agora eu tenho um modelo do mundo sensível que funciona pela primeira vez. Tá? Parece que a física newtoniana tem as seguintes características. Ela é mecânica. Que mais? Necessária e, portanto, não livre. Daí todas as controvérsias do século XVIII, XIX sobre o fato de ou não existir a liberdade, ou de não poderem existir milagres fruto da liberdade divina, ou de uma série de outras coisas, né? E ela é não finalista. Não há uma finalidade. Como é que é? Não há uma finalidade. Isso Isso. é sério, um processo sério. Isso. O processo se produz a partir daqui. A pecinha a engrenagem A gira, com isso ela põe em movimento a engrenagem B, que põe em movimento o eixo C, que põe em movimento a manivela A, que põe em movimento tal. Né? Então, agora, se isto aqui servir como explicação total do mundo, essa é a discussão de fins do século XVIII. Né? Então, onde foi parar a metafísica? Com a metafísica, a teologia natural, e com a teologia natural, a religião, e com a religião moral. Então, o que o Kant vai dizer? Eu preciso salvar de alguma forma. Não posso me basear única e exclusivamente nisso, por mais newtoniano que seja, senão eu perco isso aqui. Nem posso me basear única e exclusivamente nisso, senão eu perco isso aqui. Certo? Como é que eu harmonizo as duas coisas? Percebem o problema? Como é que eu consigo salvar liberdade
e finalidade. Fala com a convenção. Fala com a convenção. Não, eu as coloco como leis do mundo inteligível, ou seja, leis do meu modo, da minha capacidade cognitiva. Elas são condição da existência, da possibilidade de conhecer o mundo. Certo? Beleza até aqui? Agora, então, vocês veem, primeiro, já deixou Spinoza no chinelo, deixou Leibniz no chinelo. Eu preciso dizer que ele é infinitamente mais alto nível do que qualquer um dos antecessores diretos dele. Né? Então, como é possível que haja uma correspondência entre os dois se o mundo inteligível está aqui dentro? Ou seja, no fundo é cartesiano. Só um segundo, já chegamos lá. Não se preocupe, não é possível que haja uma correspondência entre os dois. A correspondência é possível na seguinte medida: eu organizo as sensações, né, e com elas construo, organizo as coisas dentro da minha cabeça. Eu aplico ao gato espacialidade, né, primeiro. Então, eu dou para ele espaço. Espaço não é algo que tem existência externa ou real. Espaço é uma, digamos assim, uma imaginação projetada na realidade. Né? Nesse sentido, o espaço é absoluto. Eu projeto tempo. Primeiras duas fases, digamos assim, da organização dos dados, da confusão dos dados, do caos sensível que vem de fora. Depois, o que mais que eu aplico aqui, que organiza isso? No fundo, todas as categorias aristotélicas. Né? Substância, qualidades, etc. Né? Ou seja, ele distingue claramente entre um nível matemático newtoniano e um nível mais propriamente metafísico. Pronto, isso aqui. Diga. O que é? Não, é sobre... agora eu esqueci. Mas é sobre o... Esqueci o que você tinha dito antes. Como organizar o caos do mundo sensível, das impressões sensíveis. Muito inteligível, dados sensíveis. O mundo inteligível, sim, é que, três coisas, né? Aqui, em primeiro lugar, para o Kant, o mundo é uma produção da mente. E, claro, então, Não é. Ele não nega, por exemplo, que haja, inclusive, ele nem nega que haja coisa em si. Não nega. perfeito. Mas ele não Ninguém disse que isso foi enquanto. E não Agora, é o mundo enquanto organizado é produção da mente. a organização que Mas não é um seguidor de Descartes. Ele, inclusive, diz no começo da crítica da razão pura, ele levanta argumentos contra. Porque o cogito seria para ele uma espécie assim, de cogitão. Não é um somatório, quer dizer, esse é o problema que o Descartes nem conseguiu resolver. Quer dizer, quanto mais pessoas nascem no mundo, significa uma ampliação do cogito? Ou não? O cogito, ele no fundo, é um eu empírico ou é um eu transcendental? Perfeito. Uma propriedade transcendental Perfeito. que participa, vamos dizer assim, da qual participam. Bem grosso modo. ele é um cartesiano, né? Que é o sucessor. Todos Que é Mas necessariamente é diferente. isso, quer dizer, é um cartesiano que não quer ser cartesiano. Mas não é um idealista. Mas quer dizer, não é uma coisa do Mas- que já tinha acontecido tanto com o Descartes quanto com o Leibniz, por exemplo. Né? A saber, cada um deles nega, por exemplo, o argumento de Santo Anselmo. Deus como condição
condição, necessidade para a realidade. Né? E todos eles reinstituem depois, com uma explicação levemente diferente, o mesmo argumento de Santo Anselmo. Exatamente. Isso na física depende de Deus, do sistema dele. Então, Kant ele não consegue fugir de Descartes. Nesse sentido? Nesse sentido. Mas como? Justamente porque ele continua preso no mundo mental e tentando harmonizar esse mundo mental com algo externo. Mas ele não precisa de Deus. Porque o princípio fundamental de toda a necessidade da física é o princípio da unidade sintética e da percepção. Lá para ele, nós falamos de quatro E no fundo, é necessário uma consciência para ver o conhecimento. A necessidade Mas da consciência. essa parte da feira do conhecimento não precisa de Deus mesmo. Mas e daí? Embora na parte da moral ele é feira para na parte da moral ele é para Deus. Claro. Essa parte da moral. Claro. Mas como se o uma redução do princípio da unidade sintética da Deixa eu categórico para mais para frente, não apareceu ainda, e vamos ficar neste ponto aqui. Mas eu só queria deixar claro O que me importa é o seguinte. eu quero fazer um advogado. Não, mas acontece. Essa parte ele está nos defender, coitado. Ele não é um idealista, ele é taxativamente um anticartesiano no sentido de que é necessário fazer uma distinção radical entre o eu empírico e o eu transcendental. O eu transcendental é o sujeito não é psicológico. E não é necessário Deus para ver a fundamentação da necessidade em toda a lei física. Perfeito. E aí eu contesto que sim, ele é um cartesiano, porque ele não consegue transcender o ponto central do Descartes, que é partir do eu. Tanto faz se é psicológico ou se é transcendental. Bom, deixa O eu ponto de dizer. partida total continua sendo o eu. Você está dizendo então que o cara está enganado quando ele diz que é necessário haver consciência para haver conhecimento? Não. Mas que a consciência. Você está dizendo que não há centralidade do sujeito. Estou Quer dizer, dizendo que o dele é isso. não, estou dizendo o seguinte: que o ponto de partida do conhecimento não é o sujeito. É o que então? É o contato do sujeito com a realidade. Mas o conhecimento é isso. Depende de quem é esse bendito desse sujeito. Mas é isso que falta, toda a filosofia clássica. Depende de quem é o sujeito. Depende. Mas não é Ah, não, eu não estou defendendo a Kant, não. Só estou querendo esclarecer as posições de Kant. Só querendo esclarecer as posições de Kant. Perfeito. Não, não é Então, isso. o Kant eu tenho que partir do sujeito. Mas a gente é cartesiano. O Kant afirma que ele não é idealista, é verdade. Que ele não é um racionalista. Não, mas Ele afirma que não é nem racionalista nem um idealista. Isso transcendeu as duas coisas. Ele está partindo de um debate com o idealismo. Não sei se ele já está dentro. Exatamente. Obviamente, ele já Está totalmente dentro da definição cartesiana. ele já está dando um pressuposto que faz parte da construção mental dele. eu não estou Ele é um lembrando racionalista. Mas ele fala isso. que o Kant não seja tributário do idealismo. Sim. E o Descartes também. Eu gosto de deixar claro que uma das principais brigas do Kant é justamente contra o idealismo. Sim, Embora não mas- tenha sido diferenciado totalmente, o mundo inteligível nem é um produto puro do intelecto, porque ele não nega a possibilidade da coisa em si. Não, então. Essa é uma das maiores brigas do Marx é com o Hegel. Mas o fato é que ele Não, eu já precisamos só sim, uma coisa por vez, porque senão. Fica com o Newton aqui, a fundamentação da física do Newton. Tá. Para ver a fundamentação da física do Newton, você não pode depender somente do processo indutivo. Perfeito. Não pode ser a mera acumulação de percepções sensíveis. Não pode depender só disso. A necessidade da lei A científica. matemática tem que estar por trás da. Mas aí, de qualquer modo, é necessário haver uma centralidade do sujeito, no sujeito, como nas categorias transcendentais do sujeito transcendental. Mas mesmo assim, quer dizer, O espaço-tempo esse mundo é inteligível, né, que determina o sujeito ou a sua consciência, interiorizadamente, é o ponto de partida. um ponto de partida, só que No momento em que você põe isso como
ponto de partida, você é cartesiano. É um ponto de partida, só que a diferença com respeito ao Descartes e todo o idealismo é que para o Kant, ele não nega totalmente que haja uma síntese entre a realidade, entre a coisa em si e a mente. Por isso que eu disse que Não, ele não exclui totalmente de todo modo, mas assim, uma espécie de um aristotelismo por trás. Porque de algum modo, Não. Kant necessariamente haver uma síntese entre a realidade e a mente. Se não existisse uma grandeza de intensidade da coisa em si, não haveria conhecimento. isso. Senão seria tudo produto do intelecto, é justamente contra aquilo com que ele bate. De acordo. Até aí, beleza. Né? Mas, quer dizer, a parte inteligível, ou seja, a ordem do mundo, É uma atribuição exatamente. Exatamente. É um exercício de idealismo do Kant, é somente esse. É isso. Perfeito. Mas é isso que eu estava afirmando, eu entendi a discussão. Então. Não, tudo bem. Não dá. Só se preocupa. Beleza. Essa ordenação, só uma questão, essa ordenação se dá pelas categorias daí. Isso. As categorias sim. As categorias correspondem aos predicamentais do predicados do Aristóteles. E elas são os ordenantes. E elas são os princípios ordenadores da realidade. E elas em si, então, seriam desprovidas de substancialidade. Sim, elas são totalmente espirituais. Exatamente. Isso mesmo. Mais até do que produtos conceituais. Elas são princípios de ordenação. Né? Ordenação de conceito. Os conceitos, digamos assim, o que produz são as substâncias. Né? Mas isso, a substância é uma atribuição. Então, o conceito é formado não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Repara, isso é totalmente aristotélico, entendido no sentido de criação. Qualquer cara que vá criar alguma coisa, ele primeiro tem que ter o conceito. Daí ele plasma o conceito imaginativamente num projeto, né? E depois executa. Nesse sentido, essa metade do processo está perfeita. Né? A questão é você estender isso a toda a capacidade de conhecimento. Tá? Bom, então se sou eu que jogo, que ordeno o que os sentidos me fornecem, o que é realmente isso que eu conheço? É um construto meu. Não porque algo está me atingindo, algo está me modificando. Não, impacto no construto meu. Visibilidade impacto. Não propriamente Chega na entendido. realidade, só que... O que é esse troço? Isso é um troço que eu dou forma e que se quer. Mas o que é esse troço? Tem algo que está me atingindo. Essa coisa que Você abre a boca e né, tem alguma coisa que me atinge. Portanto, tem um troço aí. Que troço é você? esse é o que o Kant chama de a coisa em si. Né? Exatamente. A coisa em si. Ou número, mistério, luminoso. Né? Então, numen, do latim, é mistério. É um troço misterioso. A coisa em si, esse troço externo que me atinge através dos sentidos, eu não consigo saber realmente o que é. Tá? Fala. Enquanto coisa em si. Enquanto coisa assim. Se não houvesse a consciência, jamais poderíamos saber, quer dizer, não existe realidade sem consciência. Tá, beleza. E a segunda opção, que no fundo é colocada mais modernamente, que sentido tem você falar em universo se não tiver ninguém para conhecê-lo? Né? Que raios é um mundo se não tiver alguém para conhecer esse mundo? Então, essa questão, o grande mérito dele, de certa forma, é ter levantado essa pergunta. E aí a gente qualificar o idealismo ingênuo. Perfeito. Ou esclarecer que boa parte do idealismo, então, é
seria a ideia, é isso? A metafísica é construída a partir de dentro e não observada a partir de fora. Certo. Tá? Então, e o que é esse conjunto de sensações organizado por nós? Esses são os fenômenos. Não existe, portanto, quando você faz aquilo que se diz, um dado observável, um fenômeno observável. O fenômeno observável não é uma coisa objetiva que você simplesmente se limita a receber passivamente. Né? Esse troço que você diz que não é objetivo, está fora de mim, aconteceu, tá? Né? Pepino, nada, blá blá blá. Nunca existe um troço que você já não tenha trabalhado em cima, você já não tenha montado parcialmente. Tá? Isso diz o Kant. Daqui a pouco veremos o mérito, mas para já, né? Aí o Santini poderá rasgar as vestes com mais propriedade. Bom, beleza? Até aqui, beleza? Isso me explicaria o quê? Como é que eu posso julgar isto por isto? Como é que eu posso julgar o gato parcial e concreto pelo gato perfeito? Eu vou escrever um tratado no ensaio sobre a influência da feijoada no esvaziamento do cérebro. Mas eu tenho que comer feijoada mesmo? Ou... A coisa em si, não sei qual é a coisa em si que nós comemos, mas o fenômeno que se apresenta uma nós é de feijoada. E aí, só arroz e torresmo. É o fenômeno dele é arroz e torresmo. E aí, vamos lá. Não é possível julgar uma coisa pela outra. Através dos sentidos? Através dos sentidos? Não, porque os sentidos já foram, ficaram para lá. Né? Quer dizer, o que eu comparo não é o gato em si, o que eu comparo é o fenômeno com a substância. Mas está tudo em casa. Mas está tudo já daqui para dentro. Fala. E precisa melhor só, como é possível julgar? Qual a extensão desse julgar? É um julgar da existência, um julgar do predicado? É um julgar, você dizer, esse gato existe, esse gato é pudento, esse gato é feio, esse gato é bonito. A conexão entre os juízos. Nesse sentido, o juízo dele, no primordialmente, é isso. Mesma coisa que o Aristóteles teria. Se o gato do fenômeno for um gato ordenado, é um gato bonito. Se for um gato desordenado. Mas acontece que o fenômeno é formado pelo quê? Por uma série de dados sensíveis organizados, certo? Então eu posso comparar a organização em si com o sensível organizado, nesse sentido. Mas continua sendo algo somente aqui dentro. Tá? Mas o juízo não se dá integralmente, então também no mundo inteligível. Sim. Sim. Então, na realidade, lá fora já é produto do juízo e não é produto. Nesse sentido, ele está contaminado ainda pela ideia leibniziana de que verdade é uma decorrência do conceito. O conceito traz em si todos os juízos possíveis e, portanto, a veracidade de um determinado juízo vai sempre por comparação com o próprio conceito. Se continua preso dentro de si. Fala, Santino. Um exemplo para entender bem, a metodologia do gato é em relação aos figuras geométricas. Porque quer dizer, todo o conhecimento da física, ele
ele é por indução, então é por um acúmulo de experiências, o intelecto é passivo, então a partir da experiência dos sentidos, nós acumulamos uma série de conhecimentos sensíveis que nos permite, por conseguinte, conhecer fenômenos cada vez mais complexos. Para o Kant, não. Para o Kant, por exemplo, você não conhece o primeiro ponto, a reta, o triângulo, para depois chegar a figuras geométricas mais complexas. Assim, toda a sensibilidade, toda a capacidade sensível já presume vamos dizer assim, um modelo que está ali e pertence à faculdade do juízo, mediante o qual toda percepção, toda percepção já há uma impressão dessas faculdades. Então, por exemplo, nós não precisamos de um conhecimento progressivo das figuras geométricas. Eles já são dados. O movimento, quando nós conhecemos o fenômeno do movimento, nós já presumimos o tempo e o espaço. Exato. Então, é impossível não presumir o tempo e o espaço. Exato, são as primeiras duas categorias. A gênese da descoberta é só uma, Então você é só uma multitização Isso. de uma informação que já está dada. o intelecto nem é passivo, nem produz o mundo sozinho. Ele existe uma síntese. Ele depende de uma síntese. Nesse sentido, é parecido com a memória do Platão. Quer dizer, um sentido só tem as realidades externas. Exatamente. Nesse sentido, menos moderno dos modernos. Toda física moderna é voltar para os erros. Não, mas uma forma ou outra sempre acaba voltando. Não tem jeito. O pessoal sempre acaba repetindo alguma das posições básicas que eles já tinham explorado. Bom, alguém mais queria falar? Então, com isso agora nós ficamos com o seguinte. Primeira coisa, o que dá para aceitar desse modelo? E qual é o problema dele? É verdade que, em uma certa medida, nós fazemos exatamente isso. É verdade. Fala, Santo. Não só para deixar mais claro, para o Newton, espaço e tempo são absolutos também. Sim, e para ele simplesmente joga para dentro o espaço e o tempo. E por Leibniz é a relação entre as coisas. A relação entre as coisas presumindo o espaço e tempo. Para Aristóteles também, você diz que é a medida da relação entre os entes. Sim. O problema é que ele fica refém, dizendo que o espaço é ou um absoluto ou uma relação, você fica refém de algum modo de uma espécie de intelecto passivo, de uma concepção do intelecto como algo passivo, mediante a experiência sensível. Isso. Bom, e aí? Dá ou não dá? Dá ou não dá? Esse modelo aí. Vantagens e desvantagens. Verdade ou não verdade? Do modelo kantiano. É. Eu não sei que modelo que é. Na minha cabeça ainda não levou o modelo. O modelo é a Vernunft é a que organiza os dados dos sentidos e nesse sentido é que monta o mundo. Aquilo que você chama de mundo externo são sentidos, são dados sensíveis organizados por você. Acho que não, isso não é um problema, porque se a pessoa do meu lado não analisa como eu, como é que eu vou entrar em acordo com ela? Mas é problema psicológico. Mas isto é universal e válido para todos. Enquanto princípio e tal, ele é universal e válido para todos, portanto, todos, em última análise, podem se entender, embora nesse nível aqui, da primeira organização, possa haver diferenças. Mas ele fica o tempo de aula científica. Então, aqui eu posso montar, por exemplo, um sistema de lei natural, aqui eu posso montar todas as estruturas e nesse plano todos os seres humanos se porão de acordo.
Tem a questão Aí, por assim, exemplo, direitos universais do ser humano, etc, etc, Ah, etc. então, Isso são só- produtos da Fernandes. Só a verdade é só um ciência também consenso. intermediário possível entre as pessoas. Como é que é? Então é só um consenso. Não, 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 ela é mais do que um consenso. Para o Kant é mais do que um consenso. Mas entrou a questão de Para o Kant é uma, digamos assim, um condicionamento, um modus racional universal de olhar para o mundo. cujo melhor exemplo para ele é a própria física newtoniana. Sim, sim. Cujo melhor exemplo é a própria Já física. nada, é um fato. Ele usa no fundo a ciência para ser intermediário social, é importante. A física newtoniana é um fato mediante o qual qualquer A coisa física está newtoniana é um modelo, digamos assim, pelo qual ela se orienta. É o fato mediante o qual já está dado que isso é de fato como ele disse. Isso. Não? Ó, por exemplo, no caso do direito, você não tem um intermediário. Mas o direito já é outro. Não, sim, mas daí como você vai se traduzir a teoria moderna do direito daí? O que hoje se chama de lei natural, via de regra, não é lei natural, e sim é lei natural kantiana. Claro, claro. Mas toda a questão do direito seja positivista, de na teoria moderna, é deduzido daí, porque ele fala. Claro. O intermediário. Qual é a realidade jurídica que eu e você estamos vendo ao mesmo tempo? É aquela que foi. Aquela que está aqui dentro, sabe? Tem uma ciência que a ciência faz o quê? Vai pegar só o que eu estou pegando, o que você está pegando e o que ele está pegando. É isso. Se pegando aí ficou meio confuso, mas eu. Não, pegando no sentido de o que você. Porque se as pessoas estão todas ordenando daquela mesma maneira, é porque a gente tem uma noção de que é daquele jeito. Porque as pessoas estão ordenando da mesma maneira, é a mesma coisa. Inclusive a noção de doutrina vem daí, porque o cara começa a fazer doutrina jurídica, que você faz a doutrina e cada um várias pessoas estão construindo a mesma coisa. Mas não é por consenso, cara. Não é consenso. Não é consenso. Não é consenso. É enxergar as necessidades A inteligíveis. filosofia do direito seria uma mera explicitação Isso. de princípios necessários Isso. que não são construídos, mas já estão dados. Isso. Não. E são inequívocos. Sim, mas olha como eles olha que interessante. O Hans Kelsen ele fala. Mas o Hans Kelsen aí é uma outra história. Eu sei que você vai O Hans Kelsen seja a colocar o desdobramento. Não é o desdobramento, mas eu estou falando, mas Não é neto do Kant, Santini. Mas Não faz que ele a parte dele foi tirada daí, claramente. Não, mas isso daí dizer que o Kant disse tudo aquilo que o Hans Kelsen disse. Não, mas ninguém está falando isso. Santini é um elemento de discórdia aqui. Né? Mas isso o direito a gente pegou como um exemplo, só por exemplo, porque várias mediações sociais vão ser deduzidas dessa maneira. Bom, várias aí, isso tem que dizer quais. Aí você tem que. Sim, É importante você observar o Santini, ó, né? E quando ele começar a falar com palavras de 4 ou 5 sílabas, aí você vê que ele já foi atingido no seu âmago. Você pode não falar, o Hans Kelsen obviamente não é kantiano, mas sem Kant não haveria Hans Kelsen. Exatamente. Bom, se for Tudo bem. nesse ritmo aí, Não. é aquela história. Se não fosse galinha, o ovo, a feijoada, e aí é meio complicado esse negócio de arranjar os culpados. Muito bem, isso. Perfeito. O problema, me parece, é que não há culpados. Há tentativas de entender, com maior ou menor sucesso. Muito bem. Agora, vamos lá. É a razão que organiza o mundo, sim ou não? Mas essa pergunta é e não é. Não, para o Kant. É e não é. É a razão que organiza o mundo, sim ou não? É também, mas não é fácil de fazer essa pergunta. Não parece que a razão organiza mais aquelas partes que ela consegue pegar que propriamente o mundo? Numa visão fragmentada e natural, não seria esse sistema uma explicação dessa capacidade limitada, mais uma explicação dessa capacidade limitada do que uma explicação do mundo? Então, Da capacidade limitada do quê? de ver fragmentado, não enxergar a coisa como um todo. Mas é pelo contrário, o esforço dele é justamente conseguir enxergar como um todo. Não, sim, mas essa incapacidade natural, que eu acho que ele reconhece, né? Essa incapacidade natural. Eu acho que essa incapacidade natural que gera essa visão fragmentada é que ele tenta
tenta explicar o resultado disso. Não sei se ele disse que tenta explicar o mundo, mas parece que ele está tentando explicar, na verdade, a visão fragmentada em si. Não, mas é que ele herdou, do Hume, ele herdou a explicação de que isso é tudo que existe, que, portanto, necessariamente você só tem imagens. Os conceitos são necessariamente fragmentários, não te dão uma explicação real do mundo e, portanto, eu sinto muito. Quer dizer, o que ele está fazendo é um esforço ingente e, na verdade, bonito de tentar superar esse negócio. Agora, ele consegue superar? Mas ele não está no limite máximo em que assumido dos seus pressupostos. A pergunta só poderia ser: a razão organiza os fenômenos do mundo? Mas quer dizer, e daí? Mas essa seria a única pergunta que ele Os pode fenômenos são o que eu conheço. Tudo bem, mas a única pergunta que ele pode pois, se fazer: se a razão que organiza esses fenômenos do mundo. Certo, mas e daí? Mas se ele disse... A pergunta, então, não quer A razão ser não invasiva organiza de isso. mistério. A razão não organiza isso. Só que a razão também não conhece isso. Então, como é que ela pode dizer que isso daí é organizado pela razão? Se a razão só consegue Não pode. organizar. Mas aí você não cria um outro problema. Se você tem um número e o fenômeno, e você tem a Wehrmacht organizando as coisas, como é que você garante que essa organização é uma organização verdadeira e que você não pode, na realidade, estar vivendo e julgando uma fantasia? Não garante. Então, na verdade, Simplesmente não garante, você não garante que é uma grande crítica que foi feita ao Kant. Fala. que tudo depende, a velha história, qual é o problema da crítica? É como são possíveis, e se são possíveis, os chamados juízos éticos da teoria. É como são possíveis os juízos da física, que são universais necessários. Que são esses que organizam o Como é mundo. possível haver as leis da física, se as leis da física são construídas por processo indutivo, por observação empírica, ou são assinadas? O problema não é uma coisa nem outra. Não são nem construções puras do intelecto, nem um mero resultado indutivo de um acúmulo de informações sensíveis. Elas são universais necessárias. Então, o trabalho todo é explicitar de que modo pode haver essa universalidade, essa necessidade, sem que ambas dependam dos sentidos ou Só do sentido. somente do ou intelecto. do intelecto. Somente do intelecto. Então, nesse sentido, o objetivo dele nunca foi dar uma explicação total dos fenômenos. Na verdade, O objetivo é mostrar o contrário, quais são os limites da física. Isso. Os limites com que os pais da física trabalham. Sim. A partir de onde Limites da razão. a partir de onde a metafísica e a partir de onde a física. Não, perfeito. E não é possível, portanto, metafísica como ciência. Mas toda a história que a gente É, já beleza. né? Botar os limites. Agora, beleza, isso. Mais uma vez, o problema é que isso abre totalmente o flanco aquilo que você levantou. Né? Como que eu vou comprovar? Quem garante que aqueles princípios que eu enxergo são os mesmos que você enxerga? Né? É um ato de fé dizer que a Vernunft é universal. Ele fala que tem uma coisa Eu simplesmente transferir o ato de fé, né, de a realidade existe e eu posso conhecê-la, para a razão existe e ela é o que me faz Ele conhecer. fala que tem uma coisa que vai ficando mais provável. Uma coisa que vai ficando mais provável, porque quando você pode se basear melhor quando tem ou uma ciência que vai mostrar isso, ou várias pessoas estão falando a mesma coisa, vocês falam, várias pessoas estão falando a mesma coisa. Eu sei, isso é correto. Mas assim, quando tem uma ciência, você vai fazendo experimentos, falando a mesma coisa, ele fala que é mais provável. O experimento, não, também não é isso não. A prova para ele é física de Newton. Pronto, não, já está dada. Sim. A prova já está dada. Isso é correto. A prova já está dada. É ciência. Mas o problema é quer dizer, quem garante que os princípios da matemática são universais, por exemplo. O problema todo é o eu transcendental, se for ir lá mesmo ver, é uma ficção. O eu transcendental do Kant é uma ficção. É uma ficção. Mas o que é o eu transcendental? O eu transcendental é o eu, não o eu Gustavo, nem o eu Guilherme. Ele é o sujeito da ciência. Isso. A ciência depende de uma estrutura lógica transcendental. Isso aqui não Transcendental consegue se conhecer a si mesmo? os particulares. Isso aqui não consegue se conhecer a si mesmo? Entende? É um nome pomposo, é uma coisa que
a partir disso. A consciência não consegue se conhecer a si mesma, justamente por ser razão? Hein, Gustavo? Você quando sabe, você não sabe que sabe? Sim. Tá. Então quem é que sabe? E quem é que sabe que sabe? Por exemplo, Então, tem um eu e um eu. Esse é o eu psicológico. Esse é o eu transcendental. o que sabe e o que sabe que sabe. Entendi. O que o reflexivo é o transcendental. Como é que eu sei que essa conexão, a aplicação dos princípios universais da razão para organizar os fundamentos, digamos assim, os sensíveis, quem é que me garante que isso estava certo? Quem é que checa as regras de matemática que eu apliquei para explicar os fenômenos? O próprio eu. Né? Então, eu tenho que, a razão se submete a si mesma a um processo de crítica transcendental. Tá? Então isso não é mentira. Exatamente. Quer dizer, vocês percebem que nós ficamos num ciclo que é totalmente interno ao sujeito sempre? Isso é cartesiano? Não esses ciclos todos. Quer dizer, comparado com Descartes, isso já é 1 trilhão de vezes mais refinado e 1 bilhão de vezes mais inteligente. Certo? O Descartes é uma criança de berço que está brincando com cubinhos em comparação. Tá? Só que você não conseguiu sair de si ainda. Tá? Quem era? Só o gancho, o Descartes faz Guilherme. do que uma descrição psíquica, é um diário. Para ele as meditações são um mero diário. É uma descrição, o código é uma constatação empírica assim, do eu sobre o eu psicológico, o eu do Descartes sobre o próprio eu do Descartes. Quer dizer, aquilo não pode almejar no estatuto científico. Perfeito. Muito bom. Ponto 2. Então, se isso aí não me resolve o problema, além do mais, eu acho o seguinte. Um segundo problema grave do Kant que é o seguinte, ele chama de Vernunft. Tudo o que acontece daqui para cá. Ok? Desde a organização dos dados sensíveis até a crítica do eu do eu. Tudo bem? Tudo. Então, isso me parece que é botar 8 coisas diferentes no mesmo saco. Isso é uma fonte de erro gravíssima. Aristóteles e São Tomás já tinham constatado que isso existe, que você, sim senhor, você organiza esse troço? Sim. Claro. Como é que chama isso? Não sei se não para gente. Sentido comum. Sentido comum. Ora, o sentido comum, ele tem regras de organização. Recomendo, por exemplo, vivamente que vocês leiam um fulano chamado Donald Hoffman, Inteligência Visual, que tenta fazer um levantamento das regras pelas quais com as quais a gente organiza o mundo visível. Tá? Ele vai usando ilusões de ótica para isso. É sensacional nesse ponto. Mas essas regras não são regras racionais. São regras empíricas, aprendidas, digamos assim, ao longo de gerações, se quiserem, por seleção natural, por evolucionismo, etc., por o que vocês queiram. Né? Mas são regras fáticas de funcionamento. Como é que eu agrupo? O verde faz parte da parede, do quadro, o que é o que? Né? Quem ia falar? Só uma coisinha que depois de toda a filosofia posterior Kant na Alemanha, uma das grandes lutas assim, da filosofia na Alemanha depois é mostrar que o Kant ainda é tributário da modernidade, no sentido de que ele ainda presume, tal como Descartes, que o conhecimento científico é um processo de construção a partir de princípios claros e evidentes. Sim. Que ele é uma construção sobre um terreno já limpo e que tende, de fato, por conta disso, um esclarecimento cada vez maior. Depois toda a tese da República, do Kant,
Mas aqui vai ficar depois cada vez mais claro, no final do século XIX e no começo do século XX, é que o conhecimento sempre parte de pressupostos de circunstâncias assim, poluídas empiricamente. Como, por exemplo, depois fez de modo definitivo e magnífico o Lorenz, provando que não só o homem, mas os próprios animais, a estrutura da caça, a estrutura já parte de modelos que são resultantes de processos genéticos até, de condicionamentos climáticos e tudo mais. Portanto, mesmo as formas de conhecimento mais básicas partem de modelos poluídos empiricamente. Não, eu particularmente Que o Henrique assume. De passagem. O Henrique é um Lorenz do século... O Henrique é um grande fã do Lorenz, você trouxe um. Não é relativo, Não é o Henrique, não é Sim, né? Além disso, temos a razão como isso sim. Né? Agora, e como é que a razão chega a... Como é possível? Quer dizer, no fundo você só tem esses dois modelos reais possíveis. Né? Quer dizer, ou a razão recebe, a razão tudo bem, pode ter, nesse sentido Kant tem razão, a razão tem alguns poucos princípios organizativos, né, que são os chamados princípios da lógica. Né? Como era o nome mesmo, Santino? Do quê? Os princípios básicos da lógica. O básico, ou mais básico, o mais fundamental, o princípio da unidade simétrica da percepção do pensamento nosso. O princípio da identidade, o princípio da não contradição, etc. O princípio do ser resumido, tal. Deduções desse. Inclusive o imperativo categórico. Não, São porque é necessário haver uma unidade da consciência. É o mais básico para ver conhecimento, é necessário haver uma unidade da consciência. certo? E essas que os eus empíricos, vamos dizer assim, possuem não só os eus empíricos possuem uma unidade, mas é necessário que a própria consciência tenha uma certificação de si mesma. O que precisa? O princípio da unidade sintética da percepção é nada mais nada menos que isso. Para ter conhecimento, a possibilidade de conhecimento resulta de uma unidade da consciência. Isso é uma possibilidade de conhecimento? Possibilidade. Sem isso não haveria possibilidade de conhecimento. Não é? Em princípio, se pode entender que sim. Pode ser que esteja enganado, mas Eu não também não acho. vejo. Por que é necessário? Por que você fala isso? Por isso que Quer dizer, isso não é necessário ao processo de conhecimento. Isso é necessário para eu conhecer. sim. Né? Claro, eu só posso dizer eu conheço no momento em que eu tenho eu. Se eu não tenho eu não A conheço. condição do conhecimento é o zero. É justamente isso. Perfeito. Tem que existir Mas o é um zero. princípio interno ao ato de conhecer. Não é? Não. Por que não? É anterior ao ato de conhecer. O sujeito não é interno ao ato. O sujeito exerce o ato. Mas você disse que não, mas bom, você está dizendo. O ato existe depois do sujeito, tudo bem. Você está dizendo que isso é o Kant que disse? Não. Bom, mas eu estou dizendo que é o princípio da unidade sintética da percepção. Não tô dizendo Para o que- Kant. Não, bom, mas é justamente isso. Vai verificar se esse é o princípio realmente. Bom, aí eu nem quero responder essa pergunta, mas que me parece que o princípio da unidade sintética da percepção seja aquilo que eu disse. Não, para o Kant é isso, tá, porque uma vez que sou eu que organizo o mundo, eu conheço, certifico a mesma coisa que organizo o mundo, tá? Tipo de identidade, etc. E o próprio imperativo categórico são deduções para o Kant desse primeiro princípio. Para ele, mas eu estou falando fora dele. Mas Esse é o princípio na aula existe. do Kant, se mais funciona em outras questões. Nosso problema agora é criticar o Kant. Qualquer semelhança da realidade é mera coincidência. Isso. Né? Muito bom. Então, vamos registrar para onde mais? Tá, política do modelo. Isso. Então, as opções são ou a razão recebe o ordenamento de fora, né? Portanto, é a tese aristotélico-tomista, ou a razão, ela monta. No fundo, são essas as duas opções. Né? A tese aristotélico-tomista não bobinha. Bom, porque o que você disse aí é a ingênua. Qual delas? Nem tudo resulta do de fora.
isso. há princípios básicos internos no ser humano, mas isso é aristotélico tomista. Tá bom. Embora não entenda do modo como foi entendido por muito tempo. Perfeito. Né? Mas os princípios básicos da razão ou princípios básicos do pensamento lógico têm que ter correspondência com a realidade externa. E Mas são são inatos? esses princípios. São inatos ou não são Ou inatos? seja, e tem que ser inatos. Não são inatos. Vai. Explique-se. Não são inatos porque é impossível saber se são inatos ou não. Quer dizer, Não é é impossível chegar a uma consciência pura de tal modo, um meu puro de toda a experiência, que por Problema é- avaliação de se são inatos ou não. O fato é que eles são concomitantes à experiência. Agora, Mas não são inatos, não precisa saber se é inatos. o problema é o seguinte, aí nesse sentido, então tem que dizer, na realidade, a realidade só existe, porque a realidade existe, eu posso conhecê-la. Para isso, o que tem que haver na realidade? Para que a realidade possa ser conhecida, precisa ter o quê? Você está falando isso do ser grande ou segundo São Tomás. segundo São Tomás? Matéria. Não sei. Não. A realidade. Primeiro precisa ser, tem identidade. Ser, A primeira coisa é o ser. é o ser, tem que ser. Isso, o plano do ser, exatamente. Então, Tem que as ser. coisas são o que são. Sim, sim. E na razão, para que eu possa pensar, o que tem que haver? O ser bem O princípio da identidade. Sim, sim. O ser também tem isso. Isso implica não contradição, que implica não contradição, que implica não intermediariedade entre ser e não ser, que significa ter ser excluído, etc. Então, esses princípios básicos têm que ser iguais em um e outro, também por São Tomás, Sim, sim. certo? Mas isto são princípios, ou seja, modos de estruturação da razão, condições do ato racional e condições da realidade. Sim. Nesse ponto, Kant e o São Tomás estão de acordo. Esse é o ponto que eu gostaria de Nesse chegar. ponto, Essa é a síntese. trocando nesse sentido. O Kant voltou ao aristotélico, sim senhor. Exatamente. Nesse sentido, o Kant Assim, estragou o aristotélico porque ele estendeu o âmbito dos princípios a tudo, inclusive a substância. Exato, não são totalmente inatos, nem são totalmente a posteriori. São a priori, mas não obstante exigem uma Mas experiência. a diferença é que o Kant estende isso a todas as coisas conhecidas. Desconhecidas. É. A autonomia física. Explica essa declaração primeiro. Já fazer um Que conselho. o Kant estende esses princípios a todas. Por Kant, quem monta um gato é o fenômeno que você montou. O gato não é a coisa externa. A coisa externa é um noúmeno. A coisa externa sem a consciência. É, Sem a consciência. a coisa em si. O troço lá fora. Né? Se for Então, agora, São Tomás diz que gato, né? Gato não é fenômeno de nada. Primeiro tem gato, e aí você aplica isso. Então, tem orelhas, faz miau, tem nariz, tem não sei o que e tal. Você vai conhecendo milhares de gatos até que você chega à conclusão: isto é um gato. Você elabora o conceito usando os princípios, mas comparando as realidades. E esses princípios são inatos. Esses princípios, tá bom, são coinatos, coperpétuos, estruturantes da realidade, como é que é? Panenteístas, que nome você quer dar? Concomitantes. Concomitantes. A experiência. Isso. Naquilo que diz respeito à sua origem. Entendeu a diferença? Não? Uma coisa é, eu recebo o gato, monto isso agora usando os princípios eternos. Outra coisa é, eu projeto o que é um gato. No fundo, desculpem, né? Agora sim o Constantino vai ficar. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, é que de certa forma o ato criador divino da realidade, de certa forma, tendencialmente é transferido para o interior do sujeito. Por
Kant. Tendencialmente. Ele diz muito claramente que Deus cria ou não. Tendencialmente. Não, mas aí O que significa que os descendentes de Kant. mas aí é aquela história de arranjar um culpado que Não, não faz nada dele vai Mas o dar. Kant Não. É verdade, a filosofia kantiana não teria um problema. Eu não disse isso. Mas eu disse muitas vezes a grande aquilo que o Kant nunca disse. Certo? Nunca Mas, frequentemente, inclusive. digamos assim, isso vai criar a tendência nos kantianos a identificar razão e realidade e criação e Não realidade. só a tendência, mas como o idealismo alemão, é toda a aplicação desse problema que o Kant nunca colocou e que disse exatamente o contrário. Mas eles diriam que eles teriam conhecido melhor ainda o que Kant havia desde Exatamente. do próprio Kant, que Isso. inclusive em vida, o Fichte disse isso. Isso. Que o próprio Kant, que estava vivo na época, não havia compreendido totalmente aquilo que ele mesmo havia colocado. Isso. E aí depois é o Goethe, por exemplo, que diz que a razão é sim um princípio de criação. O gênio romântico é nada mais, nada menos do que uma aplicação em toda a estética não no sentido de arte, dessa atribuição que a gente nunca disse. O que a gente nunca disse, quer dizer, a razão cria, a razão tem a capacidade de criar a realidade. O gênio romântico que do qual depende todo o idealismo, é isso. Mas sinto muito, Mas não fez. está em Se não germe. houvesse Kant, haveria isso? Muito provavelmente não. Houve o Kant, por isso houve o idealismo alemão e o questão do gênio. Está em germe aí. Sim, está em germe aí, mas o Kant nunca disse isso. Ele disse, inclusive, ele separa muito bem as coisas e diz que era necessário fazer essa distinção. O intelecto humano não cria. Não, perfeito. Ela não cria. De acordo. Ele quer ser um bom luterano. Faz a diferença entre os anjos. Ele coloca os anjos e fala da importância da filosofia, levar em consideração, da teoria do conhecimento, levar em consideração os anjos, porque senão você tem um gap ali que fica difícil corrigir. Claro. Tem uma distinção entre o... Não, ele quer ser um bom cristão. E temos mais aulas sobre Kant. Como é que é? Teremos mais aulas sobre Temos que ter mais uma sobre o imperativo categórico. Tá bom. Especialmente para deixar o santinho feliz. Quantas você quiser. Né? Não, Kant basta mais uma. Tá bom. Que assim hoje saíram direto ou indiretamente, ordenado ou desordenadamente, todos os temas kantianos principais. Então, beleza, senhores. Muito obrigado e até a próxima.